Maravilha, você que está nos ouvindo, fazendo parte desse podcast desde as 11 da manhã, horário aqui da Flórida, nos Estados Unidos. Quero agradecer a presença de alguns estudantes que têm nos mandado aqui algumas ponderações e agradecendo pelo podcast, o Tony Wilkins e também a Débora. Obrigado vocês aí pela participação, pela colaboração e pelo encorajamento. Com certeza todos nós estamos aprendendo aqui e, como a Débora disse, quanto aprendizado e quanto encorajamento. E eu digo para você, Débora, e para você também, Tony, que nós estamos crescendo junto. Seja você líder, seja você pastor, seja você empresário, seja você simplesmente um estudante, nós estamos aprendendo junto. E hoje aqui com o pastor Marcos, que tem sido uma bênção. Quanta sabedoria aí, pastor, quanto entendimento, conhecimento e, como eu disse para o senhor, eu volto a dizer, prepara as malas aí, prepara a agenda, porque nós temos aí pelo menos mais 10, 20, 30 anos aí para nos desgastar e investir no reino e com certeza o senhor será chamado aí para várias palestras e contribuir com a igreja, com os pastores que muitas vezes estão ali. O que eu faço agora, pastor? O que eu faço com essa realidade virtual? E nós vamos falar sobre isso agora, sobre as contribuições e também os desafios da igreja. Tem a contribuição, nós já falamos bastante sobre isso, mas nós vamos afunilar agora. E você que está nos ouvindo vai ter esse privilégio de ouvir. Mas é um desafio e também tem contribuições e nós vamos abordar isso e depois nós temos vários assuntos ainda. Nós vamos aqui praticamente hoje até 12h45, horário aqui de Orlando, nos Estados Unidos. E não vá para lugar nenhum, fique aí, que eu tenho certeza que Deus está te dando ferramentas para você usar no seu trabalho, para você usar na sua igreja, no seu ministério, na sua empresa, na sua família, com seus filhos, com quem que seja. Deus te trouxe hoje aqui nessa live, nesse podcast, porque Ele queria te ajudar, te dar sabedoria para você desenvolver e aceitar os desafios dessa nova era, desse tempo virtual que nós estamos vivendo. Então vamos lá, pastorzão, as contribuições e os desafios da igreja no metaverso. Muito bom. Nós citamos aqui várias vezes as contribuições e vamos citar algumas outras. Sim. Por exemplo, como igreja. Falamos no início da questão da acessibilidade, algumas pessoas que não têm, né? Mas nós podemos também citar a oportunidade do discipulado, seja individual ou em grupo no ambiente virtual. Sim. Às vezes você tem um caso, por exemplo, de missionários que estão chamados países ainda cortina de ferro no mundo, né? Pela a prevalecência de ideologias políticas das mais variadas possíveis. Imagina aquele missionário que precisa de um acompanhamento, de oração da igreja, de visualização, inclusive do ambiente da igreja. E nós vamos poder fazer isso. Vamos poder acompanhar aquele missionário ali, seja no metaverso, por exemplo. Nós vamos poder discipular muitas pessoas ao mesmo tempo. Quando eu fiquei imaginando o show dessa estrela pop do mundo, eu imaginei uma atuação da igreja. Eu imaginei na hora, um grande evento envolvendo milhões de pessoas no mundo, onde o metaverso e a inteligência artificial iam trabalhar juntos e um pregador comunicando a mensagem do evangelho e ao mesmo tempo atingindo pessoas de muitas línguas diferentes. Você imagina um negócio desse? Coisa linda. Não tem estádio no mundo que consiga colocar milhões e milhões de pessoas. Mas no metaverso a gente vai poder fazer isso, alcançar milhões e milhões de pessoas. Eu lembro na minha juventude, esse lema marcou muito forte, que é no compasso do tempo, mas ancorados na rocha. Isso. Então, ancorado em que rocha? Jesus é a sua palavra. As contribuições vão desde discipulado, vão desde mobilização missionária, as contribuições vão desde investimento financeiro. Um dos recursos no metaverso são as chamadas criptomoedas. Então, a igreja não pode ter pânico de criptomoeda, né? A gente tem que, como disse anteriormente, temos que fazer uma análise, uma avaliação para usar esses recursos. Imagina a gente conseguir expandir, ampliar. Eu fico imaginando igrejas que atuam no metaverso levantando recursos, e esses recursos sendo, por exemplo, para plantar igrejas entre os indígenas.
Uau. Imagine. Imagine usar esses recursos para construir centros de recuperação espalhados pelo mundo inteiro. Imagine usar ferramentas do metaverso na atuação pastoral ou numa atuação na área de ciências, seja quais forem, para melhorar a qualidade de vida daqueles que não ouviram a mensagem do evangelho antes. Então, o trabalho social daqui para frente, ele vai ter muitas mudanças. A forma, a maneira da gente abordar, a gente já vive um pouco dessa realidade aqui nos Estados Unidos, mas isso vai se expandir muito com a explosão do metaverso, da tecnologia, que a proposta é ser algo ilimitado. Agora, o que nós não podemos perder de vista, você que nos vê e nos ouve, são os desafios. A polícia do Reino Unido está investigando um caso, parece assim algo absurdo, não, mas isso é realidade, de um avatar no metaverso que denunciou um outro avatar por estupro. Uau. Então, como é que nós vamos responder a isso como igreja? O que nós vamos fazer? Imagina um avatar reclama do outro avatar. Uau. Que eles estavam no culto e um avatar reclamou que o outro não falou com ele no metaverso. Então como é que nós vamos tratar essa matéria, né? Não tem sentido. Nós vamos ter que estar preparados para responder esse tipo de coisa. Aí o pastor também vai ser um avatar. Mas aí ninguém sabe se o pastor realmente é um pastor e ninguém sabe se o avatar ou quem é realmente aquele avatar. Sim. Inclusive se ele é membro da igreja. Sim. Aliás, um dos desafios também vai ser relacionado à membresia. Então, nós temos desafios morais, por exemplo, porque como o carro pode ser usado para fazer aquilo que não se deve fazer. Sim. Uma coisa é poder fazer, outra coisa é dever fazer. Sim. Então, o metaverso vai ser uma avenida muito mais rápida, de muito mais trânsito para a prática do pecado. Com certeza. Eu posso estar em 5 segundos, ou 10 segundos, ou 20 segundos num ambiente de discipulado e rapidamente eu posso mudar para um outro mundo, por isso que é o mundo dos mundos, por exemplo, para a prática e uso da pornografia, da troca de casais. Você imagina? Então, como que isso vai funcionar? Como é que nós vamos responder a essas necessidades? Por isso, nós precisamos, como líderes, pastores, nós precisamos voltar, repito, para o livro antigo. Sim. O livro antigo. Algumas vezes eu escutei assim, né? Não se fazem pastores como antigamente. O que significa isso? Isso não vai acontecer pastores como antigamente, porque nós precisamos de pastores para esse tempo. Gente cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, para comunicar a verdade do evangelho, usando inclusive o metaverso. E nós vamos esbarrar em limitadores como a formação de pessoas para atuar nesse campo. Nós precisamos aí de Josés e Daniéis, nós podemos dizer assim, para interpretar os sonhos, os enigmas. É um enigma que nós temos. Ele é atual, ele é relevante, ele é poderoso, ele tem um poder financeiro tremendo. A igreja precisa mais do que nunca se envolver. O Tony Wilkins, que está nos ouvindo, diz que mais de 500 pessoas entregaram a vida de Jesus, a Jesus através do metaverso. Você imagina? 500 pessoas foram salvas através desse sistema, dessa tecnologia. 500 pessoas foram resgatadas. Então é uma ferramenta poderosíssima. Sabe o que eu acredito, pastor? Que a ferramenta ela é usada para atingir o público. 500 pessoas aceitaram Jesus. Eu gostei do que o senhor disse a respeito da necessidade da congregar, de se congregar, de estar junto. Todo ser humano ele é feito no outro, ele tem a necessidade de estar junto. A Bíblia diz que tudo que nós orarmos, tocarmos e ligarmos na terra será ligado no céu. Há um poder da concordância no poder do corpo. Eu disse que você quer ver se um braço morre, só tira ele fora do corpo.
Não precisa fazer nada dele, só desconecta do corpo e o braço por si ele vai morrer. Todo ser humano que fica fora do corpo, ele vai morrer por si só, seja espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, o que seja. Eu acredito que essa ferramenta, a contribuição nós atingimos as 500 pessoas e por si nós vamos trazê-la para o físico. Nós vamos trazer ela para a comunhão, nós vamos trazer ela para o abraço, nós vamos trazer ela para o partir do pão, nós vamos trazer ela para perto. E é uma ferramenta que eu diria que ela é essencial. Porque quando eu vejo, eu dizia agora há pouco aqui pro Guto que quando eu vejo o mundo investir bilhões de dólares, é porque eles viram que nós não vimos. E na verdade essa ideia, primeiramente, era para ser usada pela igreja. Mas o mundo, ele foi mais prudente do que os filhos de Deus. Eu sabia que os Estados Unidos, agora em 2020, entrou em uma parceria para investir mais de 10 anos, vai ser 10 anos de investimento, mais de 22 bilhões de dólares em óculos, naqueles óculos de VR, para ser usado pelos soldados em treinamentos de guerra. 22 bilhões de dólares de investimento para que eles pudessem ver na onde não se pode ver, eles pudessem caminhar no escuro onde não se pode caminhar, e também quando eles estivessem em uma esquina, entre uma parede, a gente chama de corner, né? Eles pudessem ver o que está do outro lado através desse óculos. Olha só, o que nós queremos dizer? Que existe uma ferramenta poderosíssima, que eu fiquei pensando por um minuto quando o senhor falou sobre aconselhamento. Nós temos aquela prática às vezes de levar a pessoa lá na onde ela teve a crise. Vamos dizer assim, eu tive um caso de uma membra que ela não viveu o luto do pai. E nós recomendamos ela, você tem que viver o luto do seu pai. Literalmente nós recomendamos ela ir lá no cemitério e viver o luto dela. Sabe o que eu fiquei imaginando, pastor? Se eu pudesse levar ela num pré-encontro, virtualmente, para fazer esse luto com o pai ali naquele local. Virtualmente, um pré-encontro. E depois, se fosse o caso, fazer presencialmente. Você está vendo o poder da ferramenta? Ou o reencontro de um pai com um filho que tem falta de perdão há anos, de um esposo com a esposa, de um líder com um liderado, quem seja, vamos fazer isso. Não sei se o senhor já usou aquele método, nós usávamos antigamente 2 cadeiras. Fale tudo para essa cadeira que está na sua frente, essa cadeira está a pessoa que você quer falar. Imagina se nós conseguimos fazer isso, e nós vamos conseguir fazer isso virtualmente, o poder da efetividade. Então, há milhares de contribuições e também há desafios. Pode ser aquele que não vai querer vir para o presencial, mas aí é o trabalho da igreja de trazer. Nós vamos continuar aqui que nós temos muito para abordar ainda, nós temos praticamente mais 10, 15 minutos e nós queremos falar agora então de uma urgência necessária. Líderes da igreja para uma nova realidade. Existe uma urgência. Isso é claro, isso é nítido. Há líderes respondendo. Fico feliz aqui que o Tony disse que mais de 500 pessoas foram alcançadas. É o líder respondendo. É aquela fala do início que nós falamos, quem se adianta governa. É governando em um mundo que precisa ser governado. Então hoje há uma urgência. Vamos falar um pouco dessa urgência e depois nós vamos falar aí, já caminhando para o final, sobre a teologia bíblica e hermenêutica cultural. E depois nós vamos fechar falando sobre a ética e a moral da igreja. Nós vamos fechar praticamente esse último bloco falando sobre esses 3 assuntos. Primeiro, a urgência, depois essa teologia bíblica e hermenêutica, depois que há um dilema ético e moral da igreja. Há um dilema. E, por último, nós vamos terminar falando sobre uma ponte entre os 2 mundos. Muito bom. Então, só para quem está nos ouvindo, saber dessa última pauta final. Agradeço a todos. Vamos continuar aqui com o pastor Marcos. Muito bom, pastor. Professor, nós estamos vivendo uma crise de liderança no mundo inteiro, em todas as áreas. E a igreja não é diferente disso. Porque o mundo está mudando muito rápido, uma velocidade incrível. Sim. E os ambientes de formação, eu costumo dizer que precisamos equilibrar biblioteca e altar de santidade.
Não podemos esquecer disso. Você que está nos vendo, você que nos ouve, anote. Equilibre biblioteca e o altar. E a biblioteca está relacionada ao nosso preparo. Os grandes seminários, os institutos de formação no mundo inteiro, por ser algo novo, eles ainda estão tentando construir processos de formação e preparo para esse líder que vai encarar essa realidade. Então nós estamos no ano 2024, estamos discutindo esses desafios, essas contribuições. Agora você imagina, daqui a 5 anos mais para frente, que você tem uma dificuldade hoje com estrutura. Nem todo mundo hoje, principalmente em alguns países mais pobres, eles vão conseguir adquirir um óculos com um custo elevado, que ainda existe ainda. O Vision Pro ainda tem um custo elevado. Muito. Muitos países do mundo também não têm a velocidade de internet como tem em outros. Então você tem ainda algumas limitações, mas vai acontecer uma explosão muito grande. Então Deus tem nos dado tanta graça que Ele não liberou na sua vontade soberana ainda um desenvolvimento mais rápido da questão da tecnologia, porque pode ser que na sua onisciência Ele esteja dando oportunidade para o preparo dos seus servos, dos seus obreiros, dos seus líderes, daqueles que vão se adiantar para governar. Então nós precisamos responder rapidamente na formação desses líderes, desses obreiros. Sim. Nós precisamos romper rapidamente o pânico e o medo. Então o pânico e o medo, eles servem só para nos prender, nos colocar em cárceres, em prisões, e prisões que são muitas vezes invisíveis. Então o preparo vai ser algo, e já está sendo, urgente. Então, vamos nos esforçar, fazer tudo que a gente puder para nos preparar. Eu lembro que, acho que tem uns 2 anos, os cristãos na ciência, eles juntaram professores, pastores e pesquisadores de algumas partes do mundo, e eles escreveram um manifesto em relação ao posicionamento sobre inteligência artificial, sobre metaverso. E uma das coisas que eu li nesse manifesto, que gostei muito, é assim, o metaverso ele é disruptor, mas ele não vai e não pode substituir os relacionamentos físicos presenciais. Com certeza. Então, como é que eu vou estar preparado para isso? Eu vou celebrar as 500 pessoas que se entregaram a Jesus e a gente vai trabalhar para alcançar muito mais, seja no metaverso, por exemplo, mas nós temos que saber como é que nós vamos dar continuidade ao que foi realizado, né? Porque a conversão é o primeiro passo. O segundo passo é identificar. O terceiro passo é pastorear, treinar cada uma dessas pessoas. Eu fico imaginando agora, e nesse bate-papo tão abençoado, produtivo... A mente vai a mil, né? Vai muito. Isso gera até compaixão. Eu fico imaginando... Sim. A gente pegar, sei lá, 10 dessas pessoas, não sei... E a gente conseguir encontrar essas 10 pessoas. E olhar no olho dessas pessoas, marcarmos encontro lá e dizer assim, olha, nós nos encontramos no metaverso. E hoje nós estamos nos encontrando aqui. Deixa eu te dar um abraço. Isso vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Isso vai mostrar a nossa importância e influência. O poder da comunhão. Eu tô ali, mas eu também tô aqui. Sim. Você conta comigo naquele ambiente, mas você conta também comigo nesse ambiente. Sim. Porque, gente, um líder para esse novo tempo, ele vai precisar manejar muito bem os aspectos culturais. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um líder que ele vai estar absurdamente, exageradamente, por falta de preparo, apaixonado pelo metaverso, mas ele vai esquecer que pode ter pessoas que estão conectadas no metaverso, que estão mantendo, que é uma realidade no mundo, outros escravizados. Imagine na Ásia, eu tive na Coreia do Sul, e imagine nos países asiáticos, você saber, e eu lembro de um teatro que assisti, do tráfico de pessoas na China. Então, mulheres que eram escravizadas sexualmente, e trabalhavam em prostíbulos em várias partes do mundo. Então, se eu estou exageradamente conectado no metaverso, pode ser que o traficante de seres humanos esteja no metaverso e possa ter muitos que estão sendo escravizados no ambiente presencial. Então, como é que nós vamos alcançar essas pessoas como igreja? Tá entendendo a profundidade, muito a extensão do que nós estamos falando? Sim.
Como é que nós vamos lidar? E isso não é, infelizmente, lamentavelmente, isso não é apenas de países classificados, teoricamente falando, como terceiro mundo, mas como é que nós vamos lidar com moradores de rua? Aqui nos Estados Unidos chamamos de homeless. Como é que nós vamos lidar com essa gente? Sim. Porque eles estão na rua no sentido presencial. Então eu não vou alcançar o avatar, porque não vai nem ter avatar. Sim. Que muitos não têm nem o que comer, então dependentes químicos ali na rua. Como é que eu vou alcançar essa pessoa? Sim. Por isso que eu quero sugerir, eu quero propor a preparação desses líderes. Nós não podemos liderar pela paixão somente. Sim. Nós precisamos liderar com o pé no chão. Com o pé no chão e com habilidades. Com essas habilidades que nós vamos adquirir. Sim. Os líderes receberam dons de Deus, eles precisam aperfeiçoar os dons que receberam. Sim. Então a formação vai ser decisiva, com uma abordagem muito específica para a questão das tecnologias. Na área da pregação, nós já temos ensinos ou várias formas de compreensão do uso das tecnologias na pregação, mas nós precisamos também trabalhar isso no dia a dia, no pastoreio, nós precisamos trabalhar isso melhor. E é um apelo que eu faço, né, a grandes universidades do mundo, assim também como a FCU, para nós considerarmos fortemente, prepararmos os líderes para esse tempo com um olhar mais apurado do uso, né, moderado, equilibrado do metaverso e seja de qual tecnologia que vir pela frente. Maravilha. Pastor, para a gente concluir que nós temos 2 minutinhos, tem como nós abordarmos aí então essa ponte entre esses dois mundos? Vamos fechar com essa ponte. Nós já abordamos muita coisa aqui hoje. Esse podcast vai estar disponível para você se você precisar revê-lo e ouvi-lo. Mas vamos terminar com essa palavra, essa ponte entre os dois mundos, virtual e real. Eu quero sintetizar isso, professor Cláudio, dizendo o seguinte: na primeira ou nas cartas de João, ele escreve nos exortando, na primeira, na segunda, na terceira carta, nos exortando a continuar na fé, no evangelho. Sempre. E ele diz: eu estou esperando ver vocês face a face. E faço uma ligação agora. Usei o recurso da teologia bíblica, do texto bíblico. Agora faço um recurso com a questão da literatura. O Milor Fernandes, aliás, também um outro gênio, escreveu dizendo o seguinte: como é que eu vou ter alguma coisa sem que aquela coisa que eu tenho me tenha? Ter sem ser possuído pelo que eu tenho. Então a ligação entre os dois mundos nós precisamos conectar a graça de Deus para que seja experimentada através de mãos que tocam, que pés que vão e braços que abraçam, ouvidos que ouvem, olhos que se encontram com o ambiente virtual, porque nós vamos ganhar tudo e todos para a glória de Deus Pai. Amém. No que depender de nós como igreja, vamos fazer a nossa parte. Amém. Que Deus nos dê aliás, Deus já nos deu a sabedoria para o nosso tempo para administrar essa nova realidade. Eu fico feliz mais uma vez, pastor, pela presença, fico feliz pela FCU, pela Dr. Tony, Dr. Bruno, professor Sérgio, toda a equipe, por se despertar para esse tema tão relevante. E quero agradecer você também aí, estudante, aluno, pastor, líder, quem seja você que fez parte desse podcast. Nós queremos te agradecer pela sua participação também e dizer muito obrigado. E quero encerrar com o texto que nós começamos, pastor. Que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai Celestial, o Pai das luzes. Esse dom, essa dádiva, essa tecnologia veio do Pai dos céus, veio do Pai Celeste, veio desse Pai das luzes, que é o Pai do conhecimento, o Pai de todo entendimento, que tem dado para os seus filhos na terra. E nós vamos usar com certeza essa ferramenta para a glória e para a honra do Senhor e para o avanço do reino. O reino está avançando a cada dia, ele é como um fermento, que ele leveda e que ele cresce, cresce, cresce e toma toda a massa. Pastor, muito obrigado mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por me permitir te conhecer e fazer parte desse tempo junto, dessas 1h30, quase 2, nós estamos juntos.
Acredito que esse será o primeiro de muitos. Fico feliz por estarmos juntos aqui. Obrigado a você mais uma vez. Um ótimo final de semana, uma ótima tarde. Deus abençoe a todos. Nos vemos em breve. Nos vemos no topo. Deus abençoe a todos. Amém.